Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje é o nosso último vídeo de análise do caso dos exploradores de cavernas. Bom, eu realmente espero que até aqui tu já tenha lido todo o texto, certo? A gente foi fazendo por partes, pequenas partes. A gente analisou o voto de todos os juízes. Se tu não leu, faça-me o favor de pegar esse texto já e ler esses votos. Com toda a análise que eu fiz, eu acredito que vai ficar mais fácil entender. Mas, de qualquer forma, vamos fazer uma recapitulação muito rápida. O que é a situação? Qual o caso que nós temos? Um caso de 5 homens que ficaram presos numa caverna por mais de 30 dias e, para não morrer de fome, eles entraram num acordo em que um deles morreria, seria assassinado e serviria de alimento para os outros sobreviverem. Isso aconteceu, eles saíram da caverna, se recuperaram e foram processados, denunciados pelo Ministério Público por homicídio. Acontece que, em primeiro grau, os jurados não julgaram direito à culpabilidade, passaram para o segundo, chegou lá o tribunal, confirmou o tribunal de segundo grau do condado, lá daquele país fictício, e acabou chegando de uma situação, recorreu-se à última corte, que a gente não chama de terceiro grau de jurisdição, certo? Fique claro que não existe terceiro grau de jurisdição, mas a corte máxima, que seria a última chance de se modificar aquela sentença. E é esse julgamento que a gente está lendo, que a gente leu nesse texto. São 5 juízes, é como se fossem, se a gente for fazer uma comparação, ministros do STF do Brasil, certo? Então, 5 ministros, 5 juízes que estão no último grau de hierarquia do Poder Judiciário e que vão julgar, que vão determinar, então, se aqueles homens devem, sim, ser condenados e condenados à morte, porque quem comete homicídio nesse lugar aqui vai para a forca, ou se não, se eles devem ser absolvidos. Ok? Então, só para recapitular, o primeiro voto do presidente do tribunal, ele diz que, embora ele entenda que é uma situação diferenciada, a gente não pode violar a lei, então o judiciário não pode violar a lei, e por isso ele entende que o chefe do Poder Executivo pode dar uma clemência, pode cancelar a pena de morte, e aí tudo vai ficar bom, tudo vai ficar bem, sem que o Poder Judiciário viole ali a lei ou deixe a lei de lado, certo? Então, o primeiro se abstém. O segundo, que é o juiz Foster, que a gente fez um vídeo longo sobre ele, faz inúmeros argumentos, traz 2 grandes argumentos que ele disseca, que ele traz vários pontos para explicar o porquê que ele entende que os homens são inocentes. Então, ele faz várias pontuações interessantes, ok? É um voto bem longo, bem complexo, que traz muitos pontos ali que ele apenas cita, mas que a gente acaba percebendo que são teorias mais antigas e pensamentos e pontos de vista que a gente pode realmente ficar estudando. Daria para fazer um artigo, daria para fazer uma monografia só sobre o voto do Foster, ok? Aqui a gente vai falar, obviamente a gente falou simplificadamente até para a gente poder ter essa visão geral. O terceiro voto do Tatum, que praticamente só critica o voto do Foster, então ele critica tudo que o Foster trouxe para no final dizer que não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Então até aqui nós temos 3 votos, o primeiro se abstém, o segundo vota pela inocência, o terceiro vota também, aliás, não vota, diz que não tem condições de julgar. Aí nós temos o voto do King, ou do Queen, que é o juiz que condena, que entende que a lei tem que ser lei, a lei tem que ser respeitada e os juízes não podem ficar interpretando dependendo da sua posição pessoal. É um voto muito interessante também, porque ele traz justamente um pensamento positivista, um pensamento bastante focado no que diz a lei e que o juiz tem que ficar no seu lugar, ele tem restrições. O juiz não pode fazer o que quiser, existe o seu papel e ele tem que ficar ali. Então aqui ele toca no ponto do ativismo judicial, por exemplo. E a gente tem, por fim, o último voto, que é o do Randy, que ele é também um voto complexo, porque ele traz pontos que não tinham sido discutidos anteriormente. É engraçado, como eu falei no último vídeo, que eles se criticam nos votos, então um juiz critica o outro. E o Randy, ele faz toda uma construção para dizer que entende sim pela inocência, e daí nós ficamos na expectativa que a inocência vai vencer, porque até então tá tudo empatado. E no final ele diz que ele votaria pela inocência, mas ouvindo os colegas, ele fica em dúvida e também não vai votar. E aí, minha gente, o que acontece é mais uma vez um empate, porque de 5, 3 não votaram, ou disseram que não podiam votar, ou se abstiveram. Um votou pela inocência, pela absolvição, e o outro votou pela condenação,
certo? E aí que segundo aqui consta, né, no nosso texto, o empate ele faz com que se mantenha a sentença de primeiro grau que condenou aqueles homens, os 4 homens que sobraram à forca. Ok? Então, essa é, digamos, a conclusão da situação. Lemos aqui, lemos ali, temos vários pontos que foram levantados, que são interessantes, e no final se manteve a decisão, que é uma decisão que foi questionada, inclusive, por um dos juízes, porque o júri não podia ter se eximido de definir a culpabilidade. Deixou para o juiz de primeiro grau, que foi uma única pessoa que decidiu, em razão do primeiro jurado lá no júri ser um advogado que soube manejar a situação para os jurados não terem que decidir. Gente, resumindo, né? O que dá para perceber é que poucos ali quiseram tomar uma decisão, quiseram tomar uma posição mesmo, e a gente acabou tendo esse desfecho meio trágico em que condenou-se sim aqueles homens à forca, e ainda, só para não deixar passar, o presidente do tribunal que se absteve no seu voto simplesmente perguntou para o Tatum se ele não queria rever o voto dele para condenar ou para absolver para que não houvesse um empate. E aí ele disse que ainda não poderia se envolver, não teria condições de julgar. Veja bem, na verdade ele seria o voto de Minerva, seria o voto que ia desempatar ali a situação, e aí talvez ele não quis pegar aquela responsabilidade, ele acabou não votando. Gente, todo esse texto, ele está cheio de detalhes. A gente falou aqui sobre direito positivo e direito natural, a gente falou sobre hierarquia do poder judiciário, a gente falou sobre divisão dos poderes, a gente falou sobre ativismo judicial, a gente falou sobre o papel do poder judiciário, a gente falou sobre a opinião pública, a participação ou não da sociedade, a gente falou do papel do juiz. Esse texto é um texto introdutório que, no entanto, está rico de elementos que constituem toda a base do direito. Todos os pontos principais, a gente já tem vídeo aqui no canal, eu coloquei ao longo dos últimos vídeos, vários desses vídeos para tu assistir se tem algum tipo de dúvida, mas dá para perceber que a leitura desse texto, se a gente for fazer de uma forma mais cuidadosa, ela nos traz muitos conceitos de direito, ela nos traz muitas coisas que às vezes a gente demora muito para entender. E ao meu ver, é por isso que às vezes a leitura do texto totalmente cru é bastante difícil, porque a maioria das pessoas não pega esses detalhes que eu comentei, não pega essa ideia de todos esses pontos que são levantados pelo autor, que aliás deixa muito claro que é uma obra totalmente fictícia, certo? E que faz com que estudantes de direito que realmente observem, percebam que, nossa, tem muita coisa para ser discutida. Esse texto, ele traz ideias e ele traz pontos muito diferentes. Na verdade, o autor diz que ele quer discutir a relação entre Estado, entre governo, entre pessoas e as soluções. Ele traz dilemas morais, digamos assim. Ele traz a ideia do senso comum. Então, muitos são os pontos que a gente pode divagar, né? Eu tentei ser o mais objetiva possível, mas daria pra gente ficar divagando. E embora não esteja do teu lado fisicamente, eu queria muito saber da tua opinião sobre isso tudo. Depois da gente ter tido os 5 votos, depois da gente ter exaurido vários pontos, o que tu faria nesse caso? Tu votaria pela absolvição ou tu votaria pela condenação dos homens? Tu iria pela lei, pelo que está escrito, pelo que tem que acontecer de acordo com um ideal positivista, né? Volta-se para a lei? Ou tu acredita que em certas situações a lei tem que realmente se flexibilizar, ser flexibilizada? Eu quero muito que tu comente aqui embaixo, vamos começar a fazer um debate sobre isso. Ao longo dos vídeos, talvez a tua opinião tenha mudado, mas eu quero muito saber. Então, aqui é um ambiente em que a gente tem que construir ideias. Coloca o teu posicionamento, diz o que tu pensa, o colega que pensa diferente, o que quer contribuir também, por favor, comente, claro que com todo respeito, porque a gente quer construir ideias e não destruir ideias. E se tem um ponto de vista diferente, se tem algum ponto que nenhum dos juízes tocou e tu gostaria de falar, aqui é o lugar também. Vamos discutir esse caso, não tem certo, não tem errado. Cada juiz entendeu e votou de acordo com a sua fundamentação. Isso acontece também no mundo real, certo? Os juízes vão votar de acordo com o que entendem, de acordo com a experiência, de acordo com o conhecimento que tem. Mas eu quero muito saber de ti agora o que tu achou, ok? Comenta aqui embaixo. Esse é a finalização, essa aqui é a conclusão desses vídeos, de todo esse estudo que a gente fez ao longo desses dias. Quero muito saber a tua opinião e te agradeço por ter participado até aqui.